Eu, quando tinha 12 anos de idade, eu vim morar com a minha mãe, morava com meu pai em Rondônia. E quando eu cheguei na casa da minha mãe, eu percebi que meus irmãos eram novos, ninguém trabalhava, e a minha mãe saía de vez em quando. E quando ela voltava com um saco e pão, bolo, coisas velhas. E eu então perguntei para minha mãe: mãe, como que a senhora consegue isso? Minha mãe então me sentou e disse para mim que ela pedia esmola para poder sustentar os meus irmãos. Então eu disse para ela que: mãe, a senhora não vai mais pedir esmola, quem vai pedir sou eu. Não era aquele o plano que Deus tinha para mim e eu não fui bem sucedido. Então resolvi arranjar outra coisa para fazer, indicar um local onde eu podia catar materiais recicláveis, papel, lata, ferro, para poder vender. Nessa época eu tinha mais ou menos de 12 para 13 anos. O dinheiro que eu ganhava, ele não dava para poder ter 2 refeições por dia. Mas uma coisa eu agradeço a Deus: a minha mãe parou de pedir esmola. Eu comprava todos os dias um pouquinho, mas a minha mãe nunca mais precisou de pedir esmola. E eu já passei muitas noites catando lixo para ajudar a sustentar minha família. Mas Deus é maravilhoso, irmãos. Deus tinha um plano maravilhoso na minha vida. E aos 14 anos, eu comecei a trabalhar numa empresa. Nós conseguimos uma licitação para poder ficar catando lixo durante o dia. E à noite eu trabalhava fichado, pesando a mercadoria das pessoas que tinha catado durante o dia. Nessa empresa eu trabalhei nela por um período de aproximadamente 11 anos. Entrei com 14 e saí de lá com 25 anos de idade. E ali começa então a minha história com a igreja. E eu estava em um bar, eu gostava de jogar um baralhinho, uma sinuca. Estava ali junto com o pessoal, me deu a vontade de ir embora. Eu era um verdadeiro, posso definir aqui, um verdadeiro mendigo na vida. Porque eu andava com shortinho, eu lembro até como, descalço e sem camisa. Então quando eu lá ia descendo, passei até a casa de um amigo, porque uma chuva muito forte começou a acontecer no momento, e eu me adentrei para me esconder da chuva. Foi quando eu deparei com alguns irmãos que estavam fazendo trabalho missionário. Então, ao gostar do assunto, eu pedi um estudo bíblico. E aquelas pessoas ficou satisfeita com o meu pedido. Eu dei o endereço da minha casa e no domingo lá estavam eles. Eu cheguei na parte do sábado. Eu fiz pergunta a respeito do sábado. Eles me disseram que não podia responder, queria chegar o momento certo. Não, mas eu insisti e eles então me adiantaram alguma coisa. E aquela semana, para mim, eu defini, eu decidi dentro do meu coração que eu não trabalharia mais o sábado. Na minha imaginação seria fácil eu chegar lá e dizer para eles assim: ó, eu não vou trabalhar o sábado, e dizer: tudo bem, meu filho, não tem problema. Eu cheguei para as pessoas que eu trabalhava e disse: olha, amanhã é sábado e eu não venho mais trabalhar. Eles falaram: não tem problema, meu filho. Eu disse: não, a senhora não entendeu nada. Eu não vou trabalhar amanhã, que é sábado, e nem um sábado em toda a minha vida enquanto eu viver. Aí o semblante daquela pessoa ficou diferente para mim. Ele disse: então não dá. Eles acertaram comigo direitinho. Eu estava decidido a não mais trabalhar no santo sábado do Senhor. Saí do emprego, tinha 2 filhos para sustentar, mas eu confiava na promessa do Senhor. E o texto que mais mexeu comigo em toda a minha vida foi o Salmo 37, o verso 25. Fui moço, agora porém sou velho, e jamais eu vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Coloquei no meu coração que a maior necessidade que eu tinha, considerando o meu passado muito difícil, de que a maior necessidade que eu tinha era de pão. E agora eu estava conhecendo um Deus que me oferecia pão. Então eu queria ser fiel a esse Deus. Fiquei sem trabalho, mas confiava no Senhor. Comecei a procurar emprego. E algumas portas começaram a fechar, porque lá trabalhava o sábado. Fui para a próxima. Eles disseram para mim que não dava. Ia atrapalhar o quadro de funcionários da empresa. Tudo bem. Eu saí dali, eu confiava no Senhor. E num desses dias eu caminhei até o Ceasa, porque onde era a minha antiga empresa, a pessoa que era o meu patrão, ele disse: olha, eu estou te devendo
R$ 150, o salário mínimo e meio mais ou menos. E eu tenho R$ 300 para receber com o Ivan. Pela fé, fui lá, eu fui orando a Deus, Senhor, eu preciso desse dinheiro. Quando eu cheguei lá, o homem não estava. Cadê o Ivan? Bom, o Ivan está para São Paulo. Mas quando eu lá ia saindo no portão, um dos funcionários me chamou, Marco. Falou, olha rapaz, o patrão aí está precisando de uma pessoa. Aí eu, beleza, então na segunda eu vejo com ele. Então eu cheguei para ele e disse, olha Ivan, fiquei sabendo que você está precisando de uma pessoa para trabalhar, eu estou precisando de emprego. Desde que você me deu o sábado livre, eu trabalho para você por qualquer salário. Ele, não Marco, fica tranquilo, eu estou precisando, te conheço, sei que você é uma pessoa boa, você pode ficar tranquilo. E você pode guardar o seu sábado tranquilo. E ele disse, olha, mas eu só posso te pagar R$ 200, 2 salários mínimos. Na época, 2 salários mínimos. Fiquei satisfeito. Eu já tinha pegado o serviço para ganhar muito menos para honrar o Senhor. Então eu tive o prazer de chegar na casa do Senhor e levar o meu envelope, meu primeiro salário, guardando o sábado. Eu lembro até hoje, eu devolvi R$ 20 de dízimo. E o homem resolveu mexer com reciclagem de plástico. Comprou lá alguns caminhões de matéria-prima e jogou lá dentro do galpão. E falou assim, olha, agora nós vamos mexer com isso aqui, Marco. Eu disse assim, mas como assim? Aí ele começou a definir as coisas para mim. Eu preciso de aprender isso aqui. Comecei a orar ao Senhor, para que Deus colocasse na minha mente aprender aquele ofício. Trabalhei nessa empresa durante 6 anos. Saí de lá, agora eu tinha bagagem para montar algo para mim próprio. O meu objetivo era montar uma empresa para sustentar a minha família. Era um pequeno negócio. Montei a empresa, comecei a trabalhar. O primeiro ano foi muito difícil. Mas Deus começou a reconhecer o nosso esforço. Deus começou a derramar bênçãos sem medidas na minha vida. Nós vendemos muita mercadoria para um rapaz em São Paulo e ele ficou nos devendo. Ele tinha uma máquina de granulação de plástico. Nós mexíamos só na área de reciclagem. E ele tinha a máquina, já que ele estava devendo um valor muito alto para nós, ele decidiu vender a máquina para nós. Agora não era mais ele que estava devendo para nós. Ao comprarmos a máquina, é nós que ficamos devendo para ele aproximadamente R$ 60 mil. E então começamos a granular e então começou a surgir a segunda empresa. Meio ali que tímida. Hoje, ela em valores, ela é a empresa de valor maior que nós temos. As coisas começaram a crescer muito, tanto em uma como em outra. Então sentimos a necessidade de fazer um terceiro negócio para desafogar as duas empresas. E no ano passado, nós compramos uma outra empresa, que hoje já está funcionando também. Então inteirou-se, nesse ramo, nós temos 3 unidades de empresa para a honra e glória de Deus. E eu quero dizer para você, porque Deus realmente é fiel conosco. E nessa trajetória de vida, eu procurei ser fiel com esse Deus que nunca falha conosco. É realmente uma vida de muita bênção que o Senhor Deus fez na minha vida através da minha fidelidade. Salmo 37, verso 25, hoje, se cumpriu literalmente na minha vida. Fui moço, agora porém sou velho, e jamais vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Deus me transformou de um menino catador de lixo em um empresário com mais de 50 funcionários na área de reciclagem, com 3 empresas. Deus foi fiel comigo e eu sou fiel com Deus.